Olá, hoje eu mostrarei como realizar a conexão de uma aplicação Java com o banco de dados. Bem, a conexão de uma aplicação Java com o banco de dados, ela se dá a partir de 4 interfaces, basicamente. A primeira é a aplicação em si, que vai ser o meu software que eu estou rodando. Ele vai fazer uma solicitação para o JDBC, que é uma interface de comunicação genérica com bancos de dados. Esse JDBC, por sua vez, vai se comunicar com um conector de banco de dados que vai acessar o SGBD, ou seja, meu sistema gerenciador de banco de dados. No Java, são necessárias essas 4 camadas, por quê? Porque a linguagem não implementa um objeto para acessar diretamente um banco de dados. Não é como em outras linguagens, onde você já tem um objeto prontinho para fazer queries em um banco de dados MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc. O Java não tem isso. Ele não implementa sobre a linguagem a conexão com o banco de dados. A conexão, por sua vez, ela é feita desse jeitinho aqui, por meio da interface JDBC e por meio de um conector de banco de dados. Mas o que diabos é o JDBC? Como eu já expliquei, o JDBC é uma interface genérica para lidar com banco de dados. Então, os métodos que estão implementados aqui trabalham com conexão com qualquer banco de dados. Porém, aí chega o problema. Se eu quero usar o MySQL, o funcionamento do MySQL é diferente do Postgre, que é diferente do SQL Server. Então, para lidar com essa diferença, é necessário uma nova camada antes de se chegar no sistema gerenciador de banco de dados, que é a camada do conector, que vai tratar de lidar com as diferenças de cada banco de dados e, por sua vez, repassar os dados para o JDBC, que vai repassar para a minha aplicação Java. O conector, ele não é feito pelos desenvolvedores do Java, ou seja, pela Oracle. Não, o conector, ele é feito pelo desenvolvedor do banco de dados. Assim, se eu quero utilizar um banco de dados MySQL, eu vou ter que entrar no site do MySQL e baixar o conector do MySQL. Quero utilizar o SQL Server? Entro no site do SQL Server, procuro o conector de banco de dados do SQL Server. Depois eu coloco ele no meu projeto Java. Eu já vou mostrar como é feito isso. Bem, de tal modo que no final, o que acontece? Eu tenho a minha aplicação, quando ela chama a interface JDBC. Essa interface JDBC utiliza de um conector para acessar o banco de dados, acessa o banco de dados, o conector acessa o banco de dados, executa a opção que pode ser inserir, remover, atualizar ou pesquisar. Executou essa operação, devolve o resultado para a interface JDBC, que devolve para a minha aplicação. Assim, eu consigo fazer a persistência de dados. A persistência de dados do meu software. Agora eu vou pausar aqui para abrir o NetBeans e a gente já vai começar a fazer a programação. Ok, pessoal, já abri aqui o NetBeans. Vou startar o meu banco de dados. Nesse exemplo eu utilizarei o MySQL. Instalar aqui startar meu champ. Iniciou aqui meu MySQL. Deixa eu abrir aqui minha Workbench. Vamos ver se ela abriu bonitinho.
Vou criar um banco de dados com uma tabela e vou acessar essa tabela. Bem, vamos aqui em File, New Model, chamar esse banco aqui de exemplo, rename reference, ok, add diagram, vou chamar essa tabela de gêneros, aqui em colunas, vai ter um código que vai ser minha chave primária, não pode ser nulo, e autoincremento. E aí vai ter um nome, que seria daquele gênero em específico. Legal. Agora eu venho aqui na opção de Inserts, vou colocar o gênero, inserir dados. Romance, terror, comédia, suspense. Coloquei letra maiúscula aqui, deixa eu colocar em céu maiúsculo, legal. Clica aqui para aplicar. Vou mandar gerar agora o meu banco de dados. Database, Forward Engineer. Next. Coloque os dados que eu inseri nessa modelagem. Next. 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 Vamos ver se executou. Close. Vou fechar aqui. Conectar com o meu banco. Select. Asterisco from exemplo. Exemplo ponto gêneros, né? Aqui, romance, terror, comédia, suspense, o banco já está inserido e já tem os dados nele. Vou vir aqui, vou fechar, não quero salvar, só por exemplo. Então, o que eu vou fazer nesse exemplo? Eu vou criar uma aplicação Java, ela vai acessar o banco de dados e vai mostrar esses dados aqui que estão na minha tabela. Então vamos lá. Fechar aqui o meu NetBeans, minha Workbench. Vou voltar para o NetBeans, deixa eu só fechar esse projeto aqui. Clicar em fechar. Vou vir em arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java, vou chamar de não é aqui não, Java, aplicação Java, próximo, aqui sim, aula, banco, clique em finalizar, vou criar aqui o projeto, vai criar para mim projeto de banco de dados, simplesinho. Perdão, falei projeto de banco de dados, é o projeto Java. Agora eu vou criar um novo pacote Java, vou chamar ele de conectar. Deixa eu só colocar aqui em cima. Pacote Java. Conectar. Clique em finalizar. Vou aqui, novo. Vou criar duas classes Java. A primeira eu vou chamar de Infobanco. Eu já explico o que ela vai fazer. E a segunda eu vou chamar de acessar. Boa. Deixa. Vamos lá.
Aqui na classe acessar, eu vou trabalhar com acesso ao banco. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar com o meu banco de dados. Para poder fazer a conexão, eu preciso dos objetos da interface JDBC. Então, como que eu vou poder utilizar esses objetos? Eu vou ter que importar uma biblioteca, que é import.java.sql.asterisco. Que aí todos os recursos que eu precisar da biblioteca java.sql, o NetBeans vai importar para mim. Legal. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Então, dentro dessa biblioteca java.sql, existe um objeto chamado connection, que é a conexão em si. Então, eu vou definir uma conexão. Connection, vamos ver se ele aparece aqui. Conexão, recebe null. No início não tem nada. Agora que eu tenho uma conexão, eu vou criar um método que vai fazer a agora que eu tenho um objeto de conexão, eu vou criar um método que vai criar uma conexão para esse objeto. Vai atribuir uma conexão para esse objeto, que vai ser o public. Mas pode até ser private, né? Não tem tanto problema. Private void conectar. Não recebe nada como parâmetro. Que vai se encarregar de conectar com o meu banco de dados. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu estou utilizando o banco de dados MySQL, vai sim vir em bibliotecas, adicionar biblioteca e vou adicionar o conector para o MySQL, que vai realizar aquele acesso específico ao banco de dados. Aqui ele aparece, ó, driver JDBC do MySQL. Vou vir aqui, deixa eu mostrar de novo, bibliotecas, adicionar biblioteca, driver JDBC do MySQL. Clica aqui, ele adiciona para você. Adicionou o driver, a gente pode começar a criar conexão com o meu banco de dados. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um try, por quê? Porque como a gente está lidando com o banco de dados, pode dar erro na conexão. Por enquanto eu vou colocar apenas um catch, que é o exception X. Deu um erro genérico, ele é capturado pelo meu catch. Então vem aqui, systemout.println, printar aqui embaixo, erro, Se der erro, um erro genérico durante o acesso ao banco de dados, ele vai capturar o catch e mostrar aqui embaixo no meu console do NetBeans. Primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar o driver que será utilizado para acessar o banco de dados, ou seja, o meu conector, que no caso é o driver JDBC do MySQL. Então, como eu faço esse carregamento? Eu digito class for name, e aí esse método vai pedir uma string de conexão, que é o nome do driver que precisa ser carregado. Você encontra isso na internet facilmente, é só dar uma pesquisada. No caso do MySQL é com.mysql.jdbc.driver. Então eu vou copiar isso daqui, copiar. Como parâmetro que esse método recebe é uma string, eu vou colocar entre aspas duplas e vou colocar assim. Legal. Carreguei, pode dar um erro aqui. Por quê? Pode acontecer de eu não ter importado esse driver, ou não conseguir carregar o driver por algum problema no meu computador. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que capturar esse erro para saber que deu problema na hora de importar o driver. Então, eu venho aqui embaixo e eu vou colocar mais um catch. Catch. E vou capturar o erro referente a não conseguir importar o driver, perdão.
que é o class not found exception, classe não encontrada, CLX. Vou dar um salt, system.out.println, e vou dizer, não foi possível carregar o driver do MySQL. Aí eu printo o erro que aconteceu. Prontinho. Eu poderia só deixar o exception, sim, mas aí ficaria difícil eu descobrir qual erro aconteceu. Utilizar o CLX auxilia muito na hora de saber qual erro que aconteceu. Que no caso CLX do class not found exception. Exceção de classe não encontrada, de driver não encontrado. Depois, legal, consegui conectar, consegui carregar o meu driver. Então, eu vou precisar acessar o meu banco. Só que para acessar o meu banco de dados, eu vou precisar de 3 informaçõezinhas básicas, que são o nome do usuário, o caminho do banco e a senha do usuário para acessar aquele banco. Eu gosto de deixar essas informações em uma classe separada, chamada infobanco. Então, o que eu faço? Eu crio uma classezinha aqui, chamada infobanco, e coloco esses dados do banco de dados separado nela. Por quê? Porque pode acontecer de você ter várias classes precisando acessar o banco de dados. Então, aí você, por exemplo, precisou alterar a senha do usuário do seu banco. Se você repetir essa informação nas várias classes, você vai ter que, quando trocou o programa, você vai ter que alterar ele, todas as classes. Deixa eu dar uma pausa. Então, gente, voltando. Quando você precisar quando você precisar alterar o banco de dados, o que acontece? Se você alterar o usuário ou a senha, se você tem muitas classes se conectando ao banco de dados, você vai ter que trocar o usuário e a senha de todas essas classes. Então não fica muito efetivo. Não fica muito fácil para prestar manutenção. Assim, eu prefiro colocar tudo numa classe separada, que tem os dados, que vai ter os dados, o caminho do banco de dados, o nome do usuário para acessar o banco de dados e a senha que vai para você acessar o banco de dados. Então eu sempre coloco uma classe separada, porque aí é só mudar os dados que estão nessa classe que o banco fica que as alterações refletem em todo o sistema. Assim, ó, eu vou colocar os 3 valores aqui para acessar o banco de dados que a gente precisa, que é a private string URL. Vou colocar aqui final, para dizer que nenhum componente do software pode alterar ele. E aqui eu vou colocar um comentário: caminho do banco de dados. Tá dando erro, mas eu já resolvo isso. Private final string, private final string user, usuário para acessar, o usuário que acessará o banco de dados. E private final string password, senha de acesso ao banco. Senha de acesso ao banco. Seria a senha que o usuário irá utilizar para acessar o banco. Vou colocar um construtor
aqui, inserir código, construtor, vai gerar. E aqui no meu construtor eu vou colocar as minhas informações do meu banco de dados. Primeiro, como eu estou usando o MySQL, eu vou colocar o usuário padrão do MySQL, que geralmente é o root. E como o meu banco não tem senha, eu vou deixar vazia aqui a minha string de senha. Já o URL do banco para acessar o banco de dados MySQL é esse URL aqui, jdbc mysql // se o banco estiver na sua máquina, vai ser localhost aqui. Se tiver em outra máquina, vai ser o IP dessa máquina na rede, / o nome do seu banco. Como eu vou fazer um acesso remoto ao meu banco, eu vou manter aqui como localhost, até porque o banco de dados, o acesso remoto, como eu vou fazer um acesso ao banco de dados que está na minha própria máquina, eu vou deixar localhost. Se fosse um banco de dados em outra máquina, eu teria que no lugar de localhost colocar o endereço de IP. Vou copiar aqui, colar aqui em dis.url. E aqui eu vou colocar o nome do meu banco, já que o final é o nome do banco que eu quero acessar, que é exemplo. Legal? A gente já tem o caminho do banco de dados, o usuário e a senha. Agora eu vou colocar os métodos get para poder recuperar esses valores aqui dentro. Deixa eu vir aqui. Inserir código, getter, todos os getters, gerar. Legal. Agora eu já tenho os métodos para recuperar a minha informação. E como eu coloquei private final, fica difícil para algum módulo alterar os valores que estão aqui dentro. Legal? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Então aqui já estão os dados para acessar o meu banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou recuperar esses dados. Então eu vou vir aqui, vou instanciar um objeto infobanco, banco, data, recebe infobanco. Ué, mas tem um construtor aqui no infobanco. Ah, perdão. Gente, eu tenho que tirar esse string URL aqui, porque eu estou colocando um ponto. Ctrl S. Agora vai dar... Aí, arrumou o erro. Infobanco data, recebe new.infobanco. Então, agora que eu já carreguei o meu driver, eu vou realizar a conexão com o banco de dados. Então, como que eu vou fazer? Conectar, recebe driver manager, que é o gestor de drivers, ponto, get connection, para realizar uma conexão, e vou passar aqui no URL o caminho do meu banco, que nada mais é do que essa variável aqui, URL. Então vai ser data do meu objeto infobanco, data.get URL. Aqui no lugar de user, eu vou colocar o valor da minha variável user, data.get user. E aqui em senha, colocar o valor da minha variável senha, data.get password. Assim, eu recupero. Opa, é conexão, não é conectar. Assim, eu recupero os valores pelos métodos get, eu recupero os dados do banco, realizo
uma conexão através do Driver Manager e atribuo essa conexão ao objeto conexão. Legal? Esse método aqui é só isso. Só que aí tem uma última coisa, que é a seguinte: na hora que eu acessar o banco de dados, pode ocorrer de dar um erro de acesso, de eu tentar acessar o meu banco com um usuário que não é válido, ou o usuário é até válido, porém a senha dele está incorreta, então vai dar um erro de acesso, um erro de SQL. Então nós temos que capturar esse erro para poder saber que foi isso que aconteceu. Então vou criar mais um catch aqui. Já que é erro de SQL, vai ser SQL exception. SQLX. Vou printar esse erro, systemout.println. Erro ao acessar o banco de dados. Vem aqui, mais SQLX. Vou dar um código fonte aqui, formatar. Pronto. Então, o que acontece? Se eu tentar acessar o banco de dados e der erro de acesso, vai ser um erro de SQL. Ele vai cair aqui e vai mostrar o texto do meu console, erro ao acessar o banco de dados e o tipo de erro, que vai me permitir saber o que eu errei na hora de fazer a conexão. Legal? Então agora a gente já tem um método para conectar o banco de dados. O que eu quero fazer é o seguinte: acessar o meu banco de dados, aquela tabelinha gêneros, realizar a consulta daqueles valores e mostrar eles no meu console. Nesse console aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método que vai executar a consulta daqueles valores. Então eu vou criar um public void. Agora sim tem que ser público, porque esse método vai ser chamado por outra classe. Consultar. Crio um public void consultar. Esse método não vai ser void, ele vai ser ArrayList, porque vai retornar um ArrayList de dados. Deixa eu vir aqui, adicionar importação para java.utilArrayList. Vou criar um ArrayList aqui para mim. ArrayList gêneros new ArrayList. Prontinho. Criei um ArrayList aqui. Criei um ArrayList. Vou dar um return aqui embaixo. Gêneros. Só para não ficar com esse erro aqui na minha chave. Minha chave, né? Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar com o meu banco de dados e executar a minha query. Então, eu vou chamar a função conectar, que vai atribuir uma conexão para o meu objeto conexão. E aí eu vou tentar realizar uma consulta. Try e catch. Como essa consulta vai ser uma consulta SQL, pode acontecer de dar erro de SQL, ou seja, consegui acessar o banco com sucesso. O que pode acontecer? Eu mandei uma consulta para o banco que é inválida. Se essa consulta é inválida, ele vai dar erro do banco e esse erro vai ser devolvido para a minha aplicação. Devolvido como? Como erro de SQL, ou seja, SQL exception. Então eu quero capturar esse erro para mostrar ele. Try, catch, SQL exception, SQLX. Vou dar um salt aqui.
erro de SQL e o nome e o erro em si, que é o SQLX. Está dando erro porque eu ainda não executei a consulta aqui em cima. Tudo bem, o que eu quero fazer nada mais é que string SQL recebe. Vou criar uma string, que é o SQL, ou seja, a minha consulta. Quero fazer uma consulta de todos os dados da tabela gêneros. Então eu vou fazer select asterisco from gêneros. Legal, realizei a minha consulta. Já criei uma string que é a minha consulta. Só que agora eu tenho que enviar essa consulta para o banco de dados. E para enviar para o banco de dados, eu vou ter que ter um objeto de acesso ao banco, que é o objeto statement. Então eu vou vir aqui fora e vou criar um objeto statement. Statement recebe o statement acessar recebe null. Só para não deixar. Não precisa nem null, né? Statement acessar. Declarei o meu objeto. Eu vou criar um acesso para o banco de dados, que nada mais é do que acessar recebe o meu objeto de conexão, a minha conexão ponto create statement, que vai fazer nada mais, nada menos do que criar um acesso para o objeto acessar. Ou seja, a conexão já está conectada, já criei a conexão com o banco de dados. Quando eu mando utilizar o método create statement, ele cria o acesso ao banco e atribui esse acesso para quem? Para a minha variável acessar. Assim eu consigo, por meio da variável acessar, mandar a minha solicitação SQL. Só que o create statement para consultas, ou seja, para comando select, ele pode ser um pouco mais refinado. Posso utilizar os parâmetros result set, concurrent only e result set ponto type scroll insensitive. Mas o que diabos é esses parâmetros? O que diabos são esses parâmetros result set? Bem, eles especificam como irá ser realizada a consulta. Bem, quando eu executo uma consulta do banco de dados, em um banco de dados, a partir de um conector Java, essa consulta vai me retornar informação. Quando há o retorno de informação, essa informação retorna no formato de um objeto chamado resultSet, que nada mais é do que um cursor para os registros do banco de dados. Os parâmetros resultSet especificam como ocorrerá a manipulação desse cursor. Por exemplo, o parâmetro resultSet concurReadOnly diz que se o cursor se houver alterações no meu banco de dados enquanto eu estou realizando uma consulta, essas alterações não são refletidas na minha consulta. Então, se eu alterei o gênero de terror para fantasia, essa alteração não vai refletir na minha consulta se eu estiver realizando ela ao mesmo tempo. Já o parâmetro resultSet.typeScrolling possibilita que eu mova o meu cursor tanto para frente quanto para trás. Aqui no exemplo a gente só vai mover ele para frente, mas com TypeScroll insensitive eu também posso voltar o cursor para trás. Para quem não sabe o que é um cursor em termos de banco de dados, falando de maneira bem grossa, mas bem grossa mesmo, é como se fosse um for, um loop que varre todos os registros
armazenados em uma determinada tabela. Bem, agora que foi criado o acesso, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar a nossa query, ou seja, a nossa instrução SQL. Então vamos fazer o seguinte: criar um objeto result_set. Como eu já disse, é o objeto que recebe o retorno dos dados do meu banco de dados, da minha query de consulta. Result_set dados, que vai receber acessar, ou seja, o meu acesso do banco de dados, ponto, execute query, ou seja, execute uma consulta. E olha só que ele está passando por parâmetro uma string SQL, que nada mais é do que o meu comando SQL. Então, o meu acesso vai executar uma consulta, passando como parâmetro a consulta, essa consulta que eu fiz, select asterisco from gêneros. Legal. Essa consulta vai me retornar dados que vão ser armazenados em um objeto do tipo result_set. Então, o que a gente tem que fazer agora é o seguinte: é percorrer esse result_set. E como que a gente percorre o result_set? Como se fosse um while normal. Só que aí vem o seguinte: a gente sempre vai avançar o registro. Um registro do nosso result_set. Então, o que a gente vai fazer? While dados.next. Enquanto tiver registros do meu result_set, ele percorre e avança esses registros. Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em cima, aqui no meu projeto, e vou criar uma classe que ela vai armazenar os dados que vão vir do banco. Criar mesmo aqui em aula banco, novo, classe, dados, gênero, ou gêneros VO, né? Gêneros value object. Gêneros VO. Clique em finalizar. O que tem na nossa tabelinha gêneros, lá no banco de dados? Tem. Na verdade é um VO, então eu posso deixar público, né? Public, int. Eu vou colocar o private mesmo, que eu gosto mais. Não fico muito mal acostumado. Private int. Vou ter um private int código e um private string. Private string nome. Deixa eu ver se seria os getters aqui. Inserir código. Vou inserir os getters. Deixa eu só inserir aqui. Vou inserir os getters aqui. Gerar. E aí eu vou inserir um construtor. Inserir código, construtor. Ele vai construir os dois valores. E esse construtor vai construir para mim essa classe com esses valores. Legal. Vou colocar um private final aqui, só para o NetBeans parar de reclamar. Vou dar essas lâmpadas aqui com sinal de atenção. Private string nome. Legal. Código pode formatar. Pronto, essa aqui para salvar. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que vieram do banco e vou salvar eles nessa tabelinha, nessa classe gêneros VO. E aí eu vou colocar ela dentro desse array list. Legal. Então, a primeira coisa que eu preciso saber: quais são os campos que podem vir do meu banco de dados? Código,
Pode vir os dados de código e de nome. Que estavam lá na tabela que a gente criou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar os dados que estão vindo do meu banco de dados. Vou criar uma variável string nome. Essa variável, por sua vez, vai receber dados.get string nome. Esse método get, o que ele faz? Ele captura um valor do banco de dados. E getString, ele vai capturar o valor e vai converter para o tipo primitivo de Java, que é string. Ou seja, mas não é qualquer valor. Ele vai pegar o valor da coluna nome, que está armazenado na coluna nome. Capturou o valor, vai receber do tipo do banco de dados, vai converter para o tipo Java, para que o Java possa operacionalizar aquela variável. Fazendo essa conversão, vai acondicionar na minha variável nome. E também pode retornar o código, né, do meu gênero. Então, int código recebe dados.get, só que agora é get int, porque eu quero que converta o tipo do banco de dados em inteiro para armazenar nessa variável código. Do banco de dados eu quero que pegue da coluna código. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma instância do meu objeto VO. Só fazer o import aqui dele. Import aula banco. Aula banco. Aula banco.gêneros VO. Então, Ctrl S aqui. Importei o meu aula banco.gêneros VO. Legal. O que eu vou fazer? Estou capturando os meus dados. Então vamos lá. Vou colocar essas variáveis dentro do meu gêneros VO. Então vou fazer uma instância. Gêneros VO. Gênero. Recebe new. Gêneros VO. E vou passar as variáveis código e nome como parâmetro para o meu construtor personalizado, que já vai colocar esses valores aqui dentro dessas variáveis. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse elemento gêneros VO ao meu array list para eu poder retornar a informação. Então vem aqui gêneros. Meu array list gêneros ponto add, que vou adicionar, e o que eu quero que adicione é o gênero. Legal, adicionei meu elemento na lista. Então, enquanto houver dados, registros sendo retornados no meu result set, enquanto houver dados do meu result set, eu vou capturar esses dados, colocar eles dentro do objeto gêneros VO e adicionar ao meu array list. Terminando essa operação, eu retorno esse array list para quem chamou esse método. É assim que você realiza uma query em Java. Vou pegar esse array list aqui de dados, agora eu vou chamar esses métodos para a gente poder fazer a conexão. Vou vir aqui no meu public void, vim aqui no meu método main, pausar um minutinho aqui, deixa eu só
import java.util.arraylist. E aí eu vou ter a minha classe ArrayList importada. E vou importar também o método, acessar banco de dados, que seria import conectar.acessar. Legal. Agora, eu vou criar um objeto para acessar o banco de dados. Vou criar aqui um método. Acessar banco recebe new acessar. Instanciei aquela classe. Vamos lá. Banco. Primeira coisa que eu vou fazer. Banco.get banco.consultar. Chamar esse método, vou criar uma variável ArrayList aqui, ArrayList, lista, recebe banco.consultar. Está recebendo o que? O ArrayList que foi retornado desse método consultar. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse meu ArrayList para mostrar as informações que foram retornadas do meu banco de dados. Então, eu vou criar um for, na verdade é um while, né? Lista ponto perdão, gente. É um for mesmo. Confundi com o outro. For int recebendo i, int recebendo 0 e menor que lista.size, que é o tamanho da nossa lista. Lista.size, que é o tamanho da lista, e mais. Legal, vou percorrer da posição 0 até a última posição da lista. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser reconverter esse objeto gêneros VO, o elemento que está na lista, para o objeto gêneros VO. Então eu vou gêneros VO item, ou gênero melhor, recebe, não new, né? Lista.get index i. Aí ele vai dar um erro aqui, dizendo que os tipos são incompatíveis. O que eu vou fazer vai ser um casting, uma conversão para gêneros VO. Legal. Capturei o elemento, converti ele para gênero VO e retornei para esse elemento gênero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever os dados. ID, gênero. Mandar printar o ID, gênero. Ponto. Get código mais. Na verdade é código, né? Coloquei ID. Código. Gênero.get código. E aqui nós vamos printar o meu nome, né, do gênero. Nome, 2 pontos, ponto get nome. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o meu banco de dados, retornar o ArrayList com os dados da minha tabelinha gêneros, e aí vai passar elemento por elemento da lista, printando os dados de cada elemento. Legal, vamos lá? Ctrl S.
Vamos executar. Vamos ver se ele vai dar erro. Vamos lá, construindo o banco. E aqui ele já postou para nós os valores que estavam armazenados no meu banco de dados. Será que são os mesmos? Internet, desenvolvimento, cadê aqui? Workbench, vamos ver se na Workbench estão os mesmos dados aqui, só para confirmar. Deixa eu fechar aqui o mousepad, porque eu não vou precisar desses valores mais. Não precisa nem salvar. Legal, vamos vir aqui, banco de dados exemplo, tabelinha gêneros, select rows, aqui ó, código 1, romance, 2, terror, 3, comédia, 4, suspense. Bem, é assim que você acessa o banco de dados e executa uma query. Se eu quisesse executar, uma consulta no caso, se eu quisesse executar, aqui tá certo, se eu quisesse executar um update, um insert, um delete, o que eu faria? Eu, aqui, no meu método, primeiramente, trocaria o execute query pelo execute update, que serve tanto para insert, update e delete. Passaria também como parâmetro o SQL, uma instrução SQL. Essa instrução SQL seria o que eu queria fazer, o insert, update ou delete, e eu não especificaria esses parâmetros de result set. Aí eu não teria o result set, o retorno de dados, eu teria o retorno apenas de um número inteiro, que seria o quê? A quantidade de linhas afetadas pelo meu insert, update ou delete. Lembrando que no caso de insert, update ou delete, o método execute update, ele vai retornar a quantidade de linhas afetadas pelo comando. Se deu algum problema, ele retorna -1. Então é bom você colocar um if. If resultado for igual a -1, significa que tem erro. Quem tem erro na sua instrução SQL. Bom, gente, para realizar acesso ao banco é desse jeito. Aqui nós conseguimos fazer o banco de dados, o acesso ao banco. As informações da tabela foram printadas aqui. Espero ter ajudado. E lembre-se, não desanime, porque isso é complexo, mas com o tempo você consegue aprender. Tchau, tchau.